Introdução à topografia. O que é topografia? A palavra topografia vem do idioma grego e está formada por dois significados, topos e graphen. Na retórica grega clássica, topos é um método de desenvolver argumentos ou destinar algo a um campo específico ou lugar. Já a palavra grega graphen significa escrever ou grafar, ou melhor traduzindo, descrever. Tendo como entendimento a junção desses dois termos, a palavra topografia é uma ciência que estuda a descrição ou representação de um determinado lugar. Como conceito, para Spartel, a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Já para Machado Júnior, é a ciência aplicada baseada na geometria, cujo objetivo é representar no papel a configuração de uma porção limitada da superfície terrestre, considerada plana, com todos os detalhes naturais e artificiais do relevo do solo. Então, como vocês estão vendo, a topografia tem por finalidade mapear sempre o contorno, o formato, só que esse tipo de formato é um formato métrico, sempre não levando em conta a curvatura resultante da esfericidade da Terra, deixando sempre a Terra como uma pequena porção da Terra como plana. Pré-história. No início do processo evolutivo do homem, o ser humano vivia de forma isolada em pequenos grupos, conhecidos como homens das cavernas. Os primeiros povos que habitavam a Terra eram os nômades. Nessa época, o conceito de sociedade e vila ainda não existiam. Após muitas adversidades, como a falta de comida e água, guerras e ataque de outros bandos e animais, o homem sentiu a necessidade de estabelecer um local fixo, tornando-o sedentário. E com o passar do tempo, criou uma sociedade simples. Daí surgiu a necessidade de ocupar, delimitar e expandir e usar a terra de forma mais racional, sendo estes os primeiros passos da civilização e da topografia se encaminhando. O homem, ao se erguer, iniciando a busca por alimento e moradia, começou a requerer sentidos de localização. O ambiente que o cercava era vasto e sua capacidade de guardar informações era restrita. Com isso, havia necessidade de uma tendência inata de rabiscar e rascunhar o pensamento. Após o aprimoramento de símbolos, o homem começou a se posicionar. Ele podia então encontrar água ou abrigos com mais facilidade, pois tinha noção de posições relativas do local em que habitava. Com a evolução natural, principalmente com o sedentarismo, ocorreu o início da organização social e política, culminando com a criação do Estado. Os mais antigos vestígios da aplicação da agrimensura remontam do Antigo Egito através de papiros e pinturas em monumentos ou tumbas funerárias, as quais nos ensinam a aplicação desta profissão. A agrimensura é uma das mais velhas artes praticadas pelo homem. Os registros históricos indicam que a ciência se iniciou no Egito. Heródoto, em 1400 a.C., descreve em seus apontamentos os trabalhos de demarcação de terras às margens do rio Nilo. As atividades agrícolas e civis foram se desenvolvendo aos poucos, como criação de canais de irrigação, técnicas mais avançadas de cultivo e a construção de moradias mais fortes e duradouras. Para dar continuidade a esse desenvolvimento, o homem teve que aprimorar técnicas de topografia, como determinação de elementos, ângulos, localizações, posições, alturas, entre outros. Porém, tudo ainda de forma primária, mas a sociedade cada vez mais aumentava e surgindo assim instrumentos importantes para a topografia,
para suprir esse avanço social. O fato marcante dessa época, cerca de 4000 a.C., foi denominado Revolução Agrícola. Mais uma vez vinha à tona a necessidade do reconhecimento dos acidentes do relevo e principalmente dos limites entre as propriedades agrícolas. Surgiram dessa forma os primeiros procedimentos para a demarcação dessas áreas. A maioria dos primeiros estados de que se tem notícia formou-se na região conhecida como Oriente Próximo, correspondente às civilizações que surgiram e se desenvolveram por meio da agricultura, praticada nas terras cultiváveis às margens dos grandes rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Indo. Registra-se que as representações gráficas mais antigas que a comunidade conhece foram as confeccionadas pelos mesopotâmios, em aproximadamente 3500 a.C., na histórica região entre rios Tigre e Eufrates, onde hoje se encontra o Iraque. A prática desses métodos de medição e representação foi repassada aos gregos, que a denominaram de topografia, onde topo significa lugar ou ambiente, e grafia um desenho ou representação gráfica, ou seja, trata-se da descrição de um lugar. Na Idade Antiga, de 4000 a.C. a 476 d.C., essas civilizações controlavam a água dos rios, construindo açudes e canais de irrigação. Naquela época, havia não apenas preocupação com o posicionamento e registro do ambiente, mas também com a implantação de um projeto, ou seja, a locação de uma obra já planejada. Devido ao grande porte desses projetos, o controle das águas era empreendido pelo Estado, que passou a ser o grande proprietário de terra, além de dirigir todos os aspectos da sociedade. Com o Estado responsável pelas gerências de bens e produtos, seus representantes normatizaram a convivência entre as classes sociais. Surgiram então as primeiras leis do direito agrário e com elas os termos de desapropriação, hereditariedade sobre os bens, etc. Visto que o Estado era dominado por parte das camadas superiores, para garantir essa dominação, os reis, imperadores e príncipes organizavam exércitos. Surgiram então as primeiras batalhas por expansão territorial e apropriação de riquezas, e com elas a necessidade de confecção de mapas para estudar estratégias de batalha e referenciar as conquistas obtidas. Os povos. Os egípcios. A primeira sociedade constituída de vilas mais complexas foi a egípcia. Os egípcios eram bastante hábeis na produção agrícola, pois tinham o rio Nilo como principal fonte de água, e as experiências com as cheias do rio deram embasamento para trabalhar com as dificuldades da agricultura. Nessa época, os instrumentos eram bastante rudimentares e tinham baixas exatidão e precisão, em se comparando com os instrumentos atuais. Porém, considerando suas épocas, esses povos chegavam a resultados espantosos. No Egito, existiram os primeiros profissionais responsáveis por fazer medições, os esticadores de cordas. Esses esticadores eram profissionais como se fossem os agrimensores de hoje. Eram responsáveis por fazer medições verticais, horizontais e ângulos, através de suas cordas de valores definidos por eles. Os agrimensores eram funcionários nomeados pelo faraó, com a tarefa de avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer as fronteiras entre as diversas propriedades. A propriedade era um bem respeitado pelos egípcios. Como todo ano o rio Nilo inundava as terras, apagando as marcas físicas de cada propriedade, surgindo assim a necessidade de medir o território de cada pessoa. A medição de terras auxiliava também a arrecadação de impostos de áreas rurais. Eles criaram a groma egípcia, que era um instrumento primitivo de agrimensura usado para alinhar direções, nivelar e obter ângulos retos ou determinados por eles. Ela tinha formato de uma cruz ou mais, suspensa por correntes com pendentes em cada uma ponta do mais, e 4 cordas com pequenos pesos. Era utilizada em áreas planas para alinhar direções até os pontos distantes e transferir as linhas divisadas para o solo.
Era usada para marcar ângulos necessários para erguer construções como as pirâmides, as fortificações e as cidades. Era usada também para nivelar algum determinado terreno. Os egípcios, ao construir as pirâmides de Quéops, que durou 30 anos para ser erguida, realizaram com as medidas de 230,25 metros na parte norte, 230,45 metros na parte sul, 230,39 metros na parte este ou leste e 230,35 na parte oeste. Se fizermos uma comparação entre essas bases, eles erraram apenas 20 centímetros entre elas. Essas pirâmides foram construídas para guardar os faraós mortos, a fim de que eles se eternizassem. Além dessas distâncias lineares, o erro correspondente aos 4 ângulos da base da pirâmide foi de apenas 6 minutos e 35 segundos. Considerando, como muitos sabem, os 360 ângulos correspondentes às somas dos ângulos. Outra consideração importante é que as 4 arestas da pirâmide de Quéops apontam para os pontos colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, incluindo também as outras pirâmides de Gizé. Por volta de 2000 a.C., o povo egípcio vivia próximo ao rio Nilo. Apesar de ser uma região árida, a terra fértil às margens do rio contribuiu para que se estabelecesse lá uma civilização. Essas terras férteis eram boas para plantação e cultivo. Mas na hora de demarcar as terras, foi necessário delimitar ângulos, inclusive o ângulo reto, de 90 graus. Mas como fazer isso sem os instrumentos modernos? Parece ser uma tarefa difícil, mas tudo indica que os egípcios descobriram uma maneira muito fácil de realizá-la. Pegavam uma corda, escolhiam um tamanho padrão que servisse de unidade de medida, como, por exemplo, um pedaço de madeira. Faziam 13 nós na corda, espaçados com o tamanho do objeto escolhido. A corda ficava dividida em 12 partes iguais. Um estirador de corda segurava os 2 nós extremos, o primeiro e o 13º. Outro estirador segurava o 4º nó e, finalmente, um terceiro homem segurava o 8º nó. Afastavam-se então, de forma a que a corda entre eles ficasse bem esticada. Quando isso acontecia, obtinham um triângulo retângulo e, por consequência, um ângulo reto. Os mesopotâmicos tinham também a habilidade de construção de templos e túmulos, principalmente com aspecto artístico evidente. A civilização fenícia desenvolveu-se magitoriamente na região do atual Líbano e tornou-se conhecida por dominar técnicas de navegação e possuir um influente comércio. Os povos fenícios construíram uma civilização rica e próspera, apresentavam a capacidade em construções, sendo a obra mais importante a construção do Templo de Jerusalém, na época do rei Salomão. Os chineses são um dos povos com mais registros topográficos do passado. Os chineses foram um dos primeiros a criar e utilizar instrumentos topográficos juntamente com os egípcios e mesopotâmicos. Eles inventaram a bússola no século I, que era apenas uma colher que apontava para o sul e se chamava Sinan. A topografia também teve importante papel na antiga China, pois as condições geográficas do país influenciaram o desenvolvimento das sociedades. No oeste da China, as condições geográficas eram mais adversas, como secas severas e regiões montanhosas, o que favoreceu o surgimento de grupos nômades. Já no leste da China, as condições geográficas favoreceram o surgimento de grupos sedentários,
que se dedicavam ao cultivo de cereais e arroz. Os gregos desenvolvem as técnicas de agrimensura nas grandes construções públicas, construções de canais, túneis, aquedutos, entre outros, e nos deixam numerosos escritos, tais como a Dioptra ou Métrica de Heron de Alexandria, os quais nos dão uma ideia bastante precisa do autoconhecimento da geometria e das técnicas dos agrimensores gregos. Este precioso bosque en Santa María del Val, en la Serranía de Cuenca, guarda un secreto, un antiguo camino en desuso. Podría tener perfectamente un trazado romano, cabe esa hipótesis. En algún momento reciente se hizo empedrar con el fin de asegurar su firme, debido a la pendiente existente y sobre todo al sustrato arcilloso. El artífice romano tendría en cuenta todos estos factores. En este presente capítulo se presentará instrumentación que permitió el trazado de vías, siempre con una pendiente y una orientación óptima. Este instrumento se llama la lignia o la lámpara. Consta de un mástil que tiene una plomada para que podamos con ella establecer nivel. Además, tiene un limbo graduado y ese limbo va en su soporte y puede girar libremente. Por último, la lignia tiene una dioptra. Se llama dioptra porque tiene dos puntos ópticos. El primero de ellos, que sería la mira, que tiene un orificio, y el segundo, un alza. El alza dispone de un cruzor móvil que va a permitir tomar tipos de ángulos distintos en la vertical. Este marcador nos va a indicar el ángulo sobre este limbo graduado. El primer problema que debe resolverse es cómo calibrar el instrumento para adecuarlo a los puntos cardinales. Si se hiciese por la noche, hay que buscar la estrella polar, siempre fiel a su cita marcando el norte. Para ello hay que localizar la Osa Menor, o también llamada por los romanos la Ursa Minor. Entonces se gira la dioptra de la línea encarándola a esa estrella. Al sobrepasar la altura del alza, se necesitará una plomada, cuya cuerda pase por delante de la polar. Después se girará el limbo graduado colocando el cero en el puntero. Ya no se tocará mientras se trabaje con ella. También puede hacerse de día, pero solamente habrá fiabilidad plena en 4 ocasiones al cabo del año, coincidentes con los 2 solsticios o los 2 equinoccios.
Para ello se tiene que esperar al orto y al ocaso solar. Dejando bien fija la lignia, se tomará una cuerda de 10 pasos, repito, 10 pasos, y uno de los extremos se fijará en el mástil del instrumento. El otro se llevará hasta la banderola. Esta se situará delante o bien del orto o bien del ocaso, en el horizonte. Con ello hemos aparejado 3 extremos de un cuadrilátero cóncavo. Precisamente el mástil se sitúa en ese vértice cóncavo. Ambos vértices consecutivos, equidistantes en 10 pasos, han sido marcados con las banderolas del orto y del ocaso. Ahora queda marcar el cuarto vértice opuesto al cóncavo. Para ello necesitaremos otra cuerda, en este caso de 30 pasos, marcando perfectamente su mitad. Los extremos de esta cuerda se llevarán hasta las banderolas anteriores. Se pondrá bien tensa y su mitad se marcará con una nueva banderola. Esta señalará el cuarto vértice que andábamos buscando. La diagonal interior entre el vértice cóncavo y ese cuarto vértice determina la dirección norte-sur. La línea queda orientada correctamente. Ya se puede continuar con los trabajos de topografía. Los romanos en su momento debieron atravesar esta sierra del Val en busca de recursos naturales, como el mineral de hierro de la cueva. Puede que usasen este mismo camino. De lo que no cabe duda es que la eficacia en el transporte tenía estrecha relación con la economía y sobre todo el trazado idóneo. O corobato descrito por Vitrúvio no livro 8 de arquitetura era usado para medir planos horizontais e era especialmente importante na construção de aquedutos. Os corobatos consistiam em uma viga de madeira de 6 metros de comprimento, sustentado por 2 pernas de suporte e equipadas com 2 linhas de prumo em cada extremidade. As pernas eram unidas à viga por 2 hastes diagonais com entalhes esculpidos. Se os entalhes correspondentes às linhas de prumo coincidissem em ambos os lados, isso mostrava que a viga estava nivelada. Most of the Roman waterline for Vindobona ran just under the surface of the ground. This protected the water from frost and the pipes from any damage that might thus have resulted. In order to maintain a uniform gradient for the waterline, valleys and hills had to be traversed. The levelling of the waterline was carried out by the engineer, who used a special instrument, the Corybates, to measure and calculate the gradient at the start of each section. This levelling instrument, the Corybates, is a solid bench which is brought into the horizontal position using the attached plumb lines and a spirit level built into the middle of the bench. 2 sight holes at each end of the bench enable a bearing to be taken along a straight line to a ranging pole 40 Roman feet away, which is also held vertically using a plumb line. As soon as this point is marked, the whole process is repeated a further 40 feet away. The 2 measured points can be interpolated,
and thus a profile of the terrain obtained, which can be used to calculate the gradient for the waterline. With this measurement technology and subsequent surveying of the rest of the proposed waterline, Roman engineers were able to keep the gradient of a waterline relatively low and uniform over a distance of several kilometers, which is almost equal to the measurements of modern devices. Ao longo dos anos, a sociedade humana se desenvolveu e com ela também se desenvolveram instrumentos topográficos, de acordo com a necessidade e evolução da sociedade. De instrumentos rudimentares como as gromas romanas e egípcias, cordas, entre outros, surgiram instrumentos mais modernos, como os teodolitos mecânicos, como, por exemplo, o teodolito Vasconcelos. Mas a sociedade não parou, e construir já não demorava tanto tempo quanto anteriormente, e a necessidade de construções com mais acurácia em suas medições foram necessárias. Com o passar do tempo e das gerações, os instrumentos e métodos evoluíram tecnicamente e eletronicamente, tornando as interfaces e seus manejos mais amigáveis, dispondo de mais recursos para o operador, controlando mais o erro e, consequentemente, dando resultados com maiores exatidões e precisões. De teodolitos mecânicos, com o avanço, foram criados teodolitos eletrônicos nos anos 80 e 90, até a chegada das estações totais. E do uso com mais exatidão do GNSS, através da retirada do erro intencional nos anos 2000. Contudo, o avanço ainda continua hoje. Usamos as mesmas estações totais de anos atrás, com maior acurácia e programas que facilitam seus trabalhos. GNSS com tecnologias para uso de metodologias de ponta, como por exemplo o RTK. Drones também surgem para uso de sua localização e fotogrametria de alta resolução, e laser scan nos trazem uma imagem tridimensional de altíssima resolução, devido à grande capacidade de armazenamento de seus dados. E assim por diante surgem novas técnicas, instrumentos e ideologias para representar o terreno e seus elementos. Muitas pessoas famosas estiveram engajadas na topografia em alguns períodos de suas vidas. Particularmente notáveis entre eles estão diversos presidentes norte-americanos como George Washington, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. Apesar da prática da topografia não fornecer uma garantia para o cargo de presidente, muitos topógrafos gostam de pensar que características do topógrafo como honestidade, perseverança e autoconfiança contribuíram para a promoção desses líderes. Além do fato que muitos deles utilizaram seu aprendizado da topografia para demarcar as terras expandidas e formar mapas mais detalhados, delimitando com mais exatidão suas fronteiras. Além desses presidentes, um grande número de topógrafos serviram os Estados Unidos, como André Ellicott, que levantou diversos limites dos Estados Unidos e projetou as grandiosas estradas de Washington DC, David Rittenhouse, fazendeiro topógrafo, relojoeiro e um dos primeiros fabricantes de instrumentos topográficos, além do general Rufus Putnam, assistente do general Washington durante a Guerra da Independência, e o primeiro general topógrafo dos Estados Unidos. Campos da topografia. Apesar de estar intimamente relacionada com a representação das partes da superfície terrestre de uma maneira geral, a topografia assume papel importante nas áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, a agronomia, com o planejamento agropecuário, práticas conservacionistas do solo, sistematização de terras para irrigação, entre outros. Na engenharia de agrimensura, cadastros, serviços de perícia, divisões e demarcações de terras, além de loteamentos, entre outros. Engenharia agrícola, projetos de irrigação e drenagem, construções de barragens, construções de estradas, eletrificação rural, sistematização de terras, entre outros.
Engenharia cartográfica, elaboração de mapas, cartas, entre outros. Engenharia de minas, a topografia subterrânea. Engenharia florestal, planejamento florestal, inventário florestal, urbanismo, paisagismo, entre outros. Engenharia civil, elaboração de projetos de grandes obras, construção de rodovias e ferrovias, construção de pontes e viadutos, implantação de redes de drenagem urbanas, aeroportos, usinas hidrelétricas, entre outros. Engenharia de pesca, construção de tanques para criação de peixes, camarões e construção de barragens de pequeno porte. Isotecnia, planejamento de propriedades rurais para um correto manejo agrícola e pecuário. Divisão da topografia. A topografia divide-se em dois ramos, a topologia e a topometria. A topometria estuda os processos clássicos de medição de distância, ângulos, desníveis, cujo objetivo é a determinação de posições relativas de pontos. Já a topologia considera a forma de um determinado terreno e não as métricas. Pode considerar, por exemplo, uma montanha como um cone. E da topometria divide-se em três partes: planimetria, altimetria e planialtimetria. A planimetria é a parte da topometria que estuda uma porção qualquer do terreno sobre uma superfície plana, sem dar ideia do relevo do solo, formando uma representação bidimensional. Altimetria é a parte da topometria que estuda uma porção qualquer do terreno sobre uma superfície plana, dando a ideia do relevo do solo. E a planimetria é uma junção tanto da altimetria quanto da planimetria, dando uma ideia de relevo tridimensional. Relação perspectiva, altimetria, planimetria e planialtimetria. Nessa imagem temos uma perspectiva de uma pirâmide no canto superior esquerdo, caracterizado pela letra A, sendo representada de forma planimétrica em B, altimétrica em C e planialtimétrica em D. Notem que a representação planimétrica em B podemos ver apenas distâncias horizontais e ângulos horizontais da pirâmide, ou seja, uma representação planimétrica. Notem que em C temos apenas distâncias verticais, representadas por curvas de nível, ou seja, uma representação altimétrica. E em D temos uma representação de distâncias horizontais, ângulos horizontais e curvas de nível, formando uma representação planialtimétrica, ou também dizendo uma representação tridimensional. Relação com a geodésia. A topografia é entendida como parte da geodésia. E o que seria geodésia? É uma ciência que tem como objetivo determinar as dimensões da Terra. Diferença entre topografia e geodésia. A topografia tem por finalidade mapear uma pequena porção da superfície terrestre, enquanto a geodésia tem por finalidade mapear grandes porções da mesma superfície, levando em consideração a curvatura da Terra, suas deformações devido à esfericidade. Para alguns autores, até 50 km de raio pode-se atuar a topografia, pois considera esse erro como desprezível. Já para outros autores, até 15 km de raio é aceitável. Independente dessa questão do erro, é importante dizer que quando se fala em serviços topográficos, se utiliza apenas instrumentos que considera a pequena porção da Terra. Portanto, considerar o uso de GPS como instrumento topográfico está errado, pois localiza pontos da Terra como um todo. Esse é um instrumento geodésico, assim como o drone é fotogramétrico. Portanto,
Usando apenas instrumentos genuinamente topográficos, como teodolito, estação total, nível de engenheiro, fica inviável fazer um trabalho de 15 km de raio, quanto mais 50. Então, socioeconomicamente viável é até 2.000 hectares na atualidade. Acima disso, vamos recorrer a instrumentos não topográficos como o GPS. Erro de esfericidade. Nesta figura, temos a representação do plano topográfico, que é a distância horizontal, e a superfície da Terra, que é a distância curva. Tendo em vista que os levantamentos topográficos são realizados sobre uma superfície curva e os dados coletados são projetados sobre uma superfície plana, comete-se um erro. Esse erro se chama erro de esfericidade. Portanto, devemos avaliar qual é a extensão máxima das áreas a serem levantadas sem apresentar erros apreciáveis. Nesse gráfico, temos os valores de 1 grau de comprimento na Terra, 1 minuto de comprimento na Terra e 1 segundo de comprimento na Terra e suas devidas medidas métricas na curvatura da Terra, suas medidas em distância horizontal e os erros causados nessa conversão. Em 1 grau, temos 111.188,763 metros. Quando se mede a distância horizontal desse trecho, temos 111.177,473 metros, gerando um erro de 11,29 metros. Como, por exemplo, se a gente fosse fazer um trabalho daqui para Caruaru, por exemplo, em linha reta, erraríamos 11,29 metros, considerando a transformação da distância curva que é medida para a topográfica, que é a distância horizontal. Já a 1 minuto temos 1.853,1465 metros. Quando se mede a distância horizontal, temos 1.852,95788 metros, gerando um erro de 18,817 centímetros apenas. E 1 segundo temos 30,8857675 metros. Medidos em distância horizontal, temos 30,8826,313, gerando um erro de apenas 3,1362 milímetros. Nós vamos começar aqui abordando o conceito de geodésia, que é uma ciência muito importante para nós. Ela estuda os métodos e procedimentos relacionados ao estudo e forma da dimensão da Terra. Nós estudamos também as dimensões do campo de gravidade da Terra e suas variações temporais. Nós vamos ver aqui na nossa disciplina todos os conceitos relacionados a essa ciência tão importante para nós. Bem, nós temos aí uma imagem que nos mostra a forma da Terra e a geodésia se ocupa de determinar, a forma e a dimensão terrestre. Bem, para o estudo da geodésia, nós fazemos uma divisão. Nós dividimos a geodésia em geodésia espacial, geodésia física e geodésia geométrica. E nós vamos ver cada uma delas de forma bem rápida. Bem, a geodésia espacial, ela vai estudar a determinação de pontos na superfície terrestre através da observação de satélites artificiais. Já a geodésia física vai estudar o campo gravitacional da Terra, ou a direção da magnitude das forças que mantêm os corpos na superfície da atmosfera terrestre. E nós temos aqui uma terceira parte da geodésia, que é a geodésia geométrica, que é de fato a parte da geodésia que nos interessa. Nós vamos trabalhar aqui o tamanho e a forma terrestre nessa parte da geodésia, que é a geodésia geométrica, além também de determinar as coordenadas dos pontos, comprimentos e azimutes de linhas da superfície terrestre. Bem, a geodésia ela vai se aplicar a diversos trabalhos na área da engenharia. E é muito importante a gente começar aqui a nossa disciplina fazendo a relação entre topografia e geodésia. Ambas ciências trabalham com a descrição
de determinada parte da superfície terrestre. A grande diferença é que a topografia ela vai se ocupar de uma pequena porção da superfície terrestre, sem considerar a sua curvatura. Já a geodésia ela vai trabalhar com o todo. Então, nós vamos trabalhar na geodésia a forma e a dimensão terrestre, considerando toda a sua forma. E é muito importante a gente destacar também os projetos de engenharia que possuem a aplicação da geodésia. Quando a gente trabalha com a geodésia, a gente vai ter a influência da curvatura terrestre nos nossos trabalhos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de um projeto de estradas. Esse é um projeto de grande porte. Quando a gente projeta estradas, a gente normalmente liga uma cidade a outra. Então, nós temos aí vários quilômetros, né, onde nós vamos implantar esse projeto de engenharia. Daí, a necessidade de aplicar trabalhos geodésicos e não apenas topográficos. Por quê? Em grandes extensões, nós temos a influência da curvatura terrestre. Daí, a necessidade, então, de aplicar trabalhos de geodésia. Uma outra aplicação também dos trabalhos de geodésia é na demarcação de fronteiras. A gente esbarra aí novamente, né, com essa questão de trabalhar com uma grande área de extensão. Então, quando a gente trata de fronteiras, aqui nessa imagem nós temos aí o mapa do Brasil, a gente vê a necessidade de aplicar os trabalhos geodésicos, porque nós precisamos aí trabalhar com grandes extensões. Então, nós temos que aplicar serviços, trabalhos, métodos, procedimentos, instrumentos que sejam capazes de me dar aí o tamanho e a forma dessa delimitação aí no caso de demarcação de fronteiras. A gente tem um conceito muito semelhante também na questão da gestão fundiária, porque a gente vai fazer a marcação de terrenos, de fazendas, né, de grandes áreas também, e a gente tinha um grande problema há alguns anos, porque esses serviços não eram georreferenciados, né? O que quer dizer um serviço georreferenciado ou um levantamento de dados georreferenciados? É aquele cujo levantamento ele vai estar amarrado à sua posição na Terra. Então, além da gente levantar todas as características físicas e de posição de determinada área, a gente vai amarrar a localização da Terra. Então, nessa questão da gestão fundiária, a gente tinha muito problema antigamente, porque os levantamentos eram feitos, né, apenas aplicando as técnicas de topografia e a gente tinha muita sobreposição de trabalho. Então, com os trabalhos geodésicos, a gente conseguiu eliminar esses problemas porque a gente não tem mais a sobreposição de áreas. Os estudos a respeito da geodésia, né, com o estudo da esfericidade terrestre, desconsiderando aí a ideia inicial de que a Terra era plana, começou remotamente há muitos anos. E nós temos aí Pitágoras, que introduziu essa ideia da Terra esférica, junto com outros filósofos da sua época. Logo depois, nós tivemos aí Aristóteles, que veio atuando com a hipótese da atração da gravidade. Avançando, nós tivemos aí o que é considerado o pai da geodésia, que é o Erastótenes. Ele é considerado o pai da geodésia porque na sua época, mesmo com pouca ou nenhuma tecnologia, ele conseguiu determinar a esfericidade terrestre, determinando assim a sua circunferência e o seu raio. Bem, naquela época ele fez um experimento muito interessante, que eu vou narrar aqui para vocês, e é muito importante falar que os valores que ele encontrou naquela época se diferem de menos de 1% para os valores que nós temos hoje, tanto para a circunferência quanto para o raio da Terra encontrado. Então, para aquela época, Erastótenes ele conseguiu um grande feito, né? Já que ele não tinha nenhuma instrumentação e não tinha também nenhuma tecnologia para descobrir aí as medidas e a forma terrestre. Nós vamos ver aqui um pouquinho da sua história, ele é bem interessante, nós temos aqui uma história ilustrativa, né? Erastótenes, ele morava em Alexandria e ele era muito estudioso. Então ele leu o seguinte, que no dia 21 de junho, que é o dia mais longo do ano, ao meio-dia, uma vareta reta fincada no chão na cidade de Siena não produz sombra alguma. Ele ficou intrigado com aquilo e ele pensou o seguinte, será que no dia 21 de junho, se eu colocar uma vareta aqui no chão, na minha cidade que é Alexandria, vai acontecer a mesma coisa?
Então ele esperou chegar nesse dia 21 de junho e fez esse experimento. Aí olha só o que ele descobriu. Ele viu que, diferentemente de Siena, uma vareta no chão no dia 21 de junho em Alexandria produzia sombra. Aí ele ficou intrigado com aquilo. Ele ficou pensando, bem, se lá em Siena uma vareta não tem sombra e aqui em Alexandria essa vareta produz sombra, então a Terra pode ser redonda. Então ele começou a pensar sobre isso e nós temos aqui uma imagem que ilustra, né, os raios solares incendidos sobre a Terra. Então ele imaginou o seguinte, se os raios eles vêm paralelos à Terra e a Terra for redonda, então nós vamos ter esse comportamento sim. Em determinados lugares a gente vai ter a incidência de sombra e em outros lugares nós não teremos. Né? Então ele fez esse experimento e ele foi além dele descobrir, né, essa questão da esfericidade terrestre, através do seu experimento, ele conseguiu determinar aí, através de relações aí angulares, ele conseguiu descobrir o valor do seu raio e da sua circunferência. Vamos ver aqui o que ele disse, ó. Primeiro, eu imaginei as duas varetas se prolongando até o centro da Terra, formando o ângulo B. Então, nós temos aqui o ângulo B. Depois eu calculei o ângulo A usando o tamanho da vareta de Alexandria e a sua sombra, e ele encontrou 7 graus. Por relações aí de geometria, ele viu que o ângulo A e o ângulo B são iguais. Dessa mesma fórmula, o ângulo B ele também mede 7 graus. Então ele fez esse cálculo aí, só que ele precisava descobrir qual era a distância entre Siena e Alexandria. Então não se sabe ao certo como ele conseguiu essa medição, se foi através de dados, né, de agrimensores da época ou se ele mesmo conseguiu o valor dessa distância entre as cidades de Siena e Alexandria. Após fazer isso, ele conseguiu chegar no valor, né, tanto da circunferência quanto do raio da Terra, muito próximo ao que nós temos hoje. Por isso ele é considerado aí o pai da geodésia. Bem, logo depois veio Ptolomeu como o autor do sistema geocêntrico. Então nós temos a Terra aí, nós vamos ver um pouco para frente esse conceito de geocêntrico e topocêntrico, tá? Mas nós temos aí a introdução do sistema geocêntrico com o estudo de Ptolomeu. Logo após nós tivemos aí Copérnico, que destruiu o mito da imobilidade terrestre, dando a ela aí um movimento de rotação e de translação. E por fim nós tivemos aí a era de Newton, que abriu as questões e os conceitos aí da era elipsoidal. Tá? Nós vamos ver um pouco para frente o que é esse conceito de geocêntrico, de elipsóide, elipsoidal, com mais detalhes. Mas por enquanto é interessante a gente saber como surgiu todos esses conceitos. Bem, agora nós vamos ver um pouquinho da história da geodésia no nosso país. Em 1939, nós tivemos os primeiros levantamentos aqui no nosso país, os primeiros levantamentos geodésicos, e a gente foi avançando aí, progredindo com esses levantamentos. Em 1944, foi medida a primeira base geodésica em Goiânia, né? Já iniciou aí o sistema geodésico brasileiro. Em 1970, nós começamos a operar utilizando o rastreio de satélites artificiais que estão em órbita. Tá? E tivemos aí também a utilização do sistema de posicionamento global, com o uso do GPS. Essa criação do projeto GPS foi para incentivar e auxiliar os profissionais a aplicarem essa técnica de coleta de dados. Né? Então nós temos aí o sistema de posicionamento global que fornece para a gente dados de posicionamentos geodésicos e houve essa necessidade de ter essa criação desse projeto para auxiliar os profissionais da área que atuam aí com o GPS. A gente foi avançando, né, e com o uso e a disseminação aí do GPS, a gente teve a densificação dos marcos planimétricos do Sistema Geodésico Brasileiro, né? O que são esses marcos? Quando a gente começa a trabalhar posicionamento geodésico, e de uma forma geral, tanto em geodésia quanto em topografia, a gente precisa saber as coordenadas dos pontos. São essas coordenadas que vão me fornecer o posicionamento daquele ponto, tá? E para isso a gente precisa ter algumas referências.
E foi aí em 1991 que a gente começou a ter essa densificação de marcos planimétricos, ou seja, um marco ele vai fornecer para a gente as coordenadas, o posicionamento em determinado ponto, que é materializado ali por esse marco. Tá? Esse marco ele serve de base para muitos levantamentos, tanto topográficos quanto geodésicos. E aí, em 91, a gente teve essa densificação, ou seja, com o avanço dessa tecnologia aqui no nosso país, a gente conseguiu implantar cada vez mais marcos no nosso país. Então, nós tivemos aí várias bases para os nossos levantamentos. Em 1996, teve início da operação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que é uma rede de apoio também ao sistema GPS, GNSS, e essa rede ela emite aí sinais 24 horas por dia. Né? Nós vamos ver em detalhe também nas próximas aulas, mas é importante ressaltar aqui que com essa operação, né, com o início da operação dessa rede de monitoramento, os nossos trabalhos começaram a ficar muito mais ágeis, né, com esse apoio 24 horas aí de dados sendo fornecidos para a gente. Bem, em 2005, o sistema geodésico deixa de ser topocêntrico e passa a ser geocêntrico. Nós vimos esse conceito, né, um pouco aí para trás, na história aí do sistema geocêntrico, dessa implantação, e nós vamos ver que com o sistema geodésico brasileiro deixando de ser topocêntrico e sendo geocêntrico, o elipsoide de referência, que nós vamos ver também o que é isso, né? Todo esse conceito, o elipsoide de referência, ele passa a ter o seu centro coincidindo com o centro de massa da Terra. Então, nós passamos a adotar aí o CIRGAS 2000, que é um sistema de referência que a gente utiliza, né? Que veio aí desde 2005 sendo utilizado pelo sistema geodésico brasileiro. E em 2022 nós tivemos aí uma atualização, né, do mapa de redes do sistema geodésico brasileiro. Nós vamos ver também o que é esse mapa, para que ele é aplicado, mas é a atualização mais recente aí que nós temos. Aqui nós temos, né, a imagem da rede planimétrica no nosso país. Então, aquela densificação que eu citei anteriormente de vários marcos geodésicos, né, planimétricos que foram implantados no nosso país, nós podemos observar aí através desses pontinhos pretos, né, que nós podemos ver aí essa rede planimétrica densificada. E nós temos aí em amarelo, esse pontinho amarelo é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Bem, nós vamos começar aí com uma forma bastante conhecida na nossa área, que é o plano, tá? Conhecido também como plano topográfico. É uma forma de representação adotada pela topografia e ela se preocupa em representar uma porção delimitada da superfície terrestre. Bem, o plano topográfico, ele é uma faixa em que nós podemos trabalhar sem que haja a incidência, né, da curvatura terrestre, sem que haja a influência dessa curvatura nos nossos trabalhos. E várias bibliografias defendem esse valor de plano topográfico. Nós temos a NBR 13133, que diz que o valor desse plano topográfico corresponde a 80 km de raio. Já a NBR 14166 fala aí que o plano topográfico ele tem 70 km de raio. Ou seja, o que isso quer dizer? Que os nossos trabalhos topográficos, nessa área aqui de estudo, né, não vai ter a influência da curvatura terrestre. Então, nós não vamos cometer aí erros relacionados à curvatura terrestre. Bem, o erro relacionado, né, a ultrapassar esse plano topográfico, ele se chama erro de esfericidade, ok? E esse erro ele ocorre quando há substituição do arco pela tangente. Ok? Então, nós podemos observar aqui o nosso equipamento topográfico aqui no ponto A, ok? E nós podemos observar aqui o nosso equipamento auxiliar, né? Nesse caso aqui, se estivéssemos utilizando uma estação total, esse equipamento auxiliar seria o prisma e o bastão. Então, quando a gente faz esse levantamento, ultrapassando aí o nosso campo topográfico, a gente vai ter esse erro aqui. Tá? Que é o erro que a gente chama de erro de esfericidade. Então, a gente tem sempre que ficar atentos aí a não ultrapassar o campo topográfico, ok? Então, a topografia ela vai trabalhar aqui no seu plano topográfico, é o que está em destaque aqui para nós.
Bem, então vamos aí para o conceito então desse plano. Superfície de projeção, então nós temos aqui essa superfície de projeção, né, que é um plano normal, a vertical do lugar. Como essa vertical ela é determinada? Nós temos aqui o nosso equipamento instalado e centralizado aqui em determinado ponto, tá? Então nós vamos ter aí essa projeção que é o plano topográfico sendo normal à vertical do lugar, ok? Então nós vamos ter ele aqui ortogonal a essa vertical do lugar. Ok? Já o seu nivelamento, né, esse plano normal aqui é definido pelos parafusos calantes do nosso equipamento. Então, ao instalar o nosso equipamento, a gente faz tanto a centralização no ponto que está materializado, quanto o nivelamento. Então, a partir do momento em que a gente faz esse nivelamento, nós vamos ter aí definido o plano topográfico. Bem, a posição desse plano, né, ou desses pontos que estão no plano topográfico, são dados a partir aí de coordenadas cartesianas. Então, nós temos aí o sistema de coordenadas cartesianas representado pelos eixos x e y, sendo aqui a origem do nosso levantamento. Essa origem aqui, ela vai se dar a partir da estação onde nós vamos colocar o nosso equipamento, né? Estação vem de estacionar, de parar. Então, nós vamos instalar o nosso equipamento e a partir desse primeiro ponto é que nós vamos ter a origem do nosso levantamento e assim a origem do nosso sistema cartesiano. Bem, aqui nós temos outra forma de representação da Terra, que é o geóide. Tá? Nós temos essa imagem aqui que mostra pra gente a forma do geóide. Então aqui a gente já vê que a Terra ela não é esférica, ela não é uma esfera perfeita. Nós temos aí várias deformações, né? Isso é devido às nossas diferenças aí de relevo também, ok? Então o geóide ele é a forma de representação que mais se aproxima da Terra, tá? E ela vem aí, né? A referência, né, do nosso geóide é que ela é uma superfície ondulada, né, ela não possui uma forma geométrica conhecida, tá? E é uma superfície de nível que nos vai dar aí a altitude igual a zero com referência no nível médio dos mares, tá? Então é muito importante a gente ver esse conceito porque nós vamos estudar a parte de altimetria e nós vamos ver que o geóide é a referência para a nossa altimetria, para a nossa altitude com base no nível médio dos mares, ok? Nós temos também uma outra forma de representação da Terra, que é o elipsoide. Nós vimos lá, né, que Newton introduziu aí a era elipsoidal e nós temos aqui o elipsoide, que nada mais é que um sólido geométrico, né, que gira em torno do seu eixo. No caso da geodésia, o elipsoide gira em torno do eixo menor, ok? E nós temos aqui uma outra figura que compara duas superfícies que nós estamos vendo aqui. Nós temos a forma do geóide, que está aí destacada em amarelo, e nós temos a forma do elipsoide. O que nós podemos observar aqui? Que o geóide, né, nós vemos aqui em amarelo, ele não possui uma forma conhecida. Então, a gente não consegue aplicar cálculos matemáticos na superfície do geóide. Daí veio a necessidade de se estudar o elipsoide, ou de adotar o elipsoide para que servisse aí de comparação com o geóide. A gente pode ver que o elipsoide ele é a forma que mais, ou a superfície que mais se assemelha à superfície da Terra, né? A superfície verdadeira, que é o geóide. Então, a gente adota o elipsoide para que a gente consiga fazer tratamento matemático no geóide, né? Por quê? A gente não consegue, devido à forma irregular do geóide, fazer aplicações matemáticas e dessa forma a gente não consegue encontrar posicionamento e dimensão de áreas aí no geóide. Para isso, a gente adota o elipsoide. Bem, o elipsoide ele tem algumas características, né? A sua forma geométrica é a elipse, então nós temos a elipse girando em torno do seu eixo menor. Então nós temos aqui o eixo menor e o eixo maior. Nós chamamos de semi-eixo menor apenas metade do eixo e de semi-eixo maior a outra metade.
Quando a gente fala de elipsoide, então a gente fala sempre de algumas características que vão determinar a geometria desse elipsoide. Então a gente sempre fala em semi-eixo maior, menor e achatamento. O achatamento é outra característica do elipsoide. Por quê? Se aqui a gente tivesse uma forma esférica, nós teríamos apenas raios, né? Então os valores dos raios seriam iguais. No caso do elipsoide, não. Então, nós não temos um valor de raio para toda a sua forma. Então, nós temos semi-eixo menor e semi-eixo maior. Com isso, a gente tem um achatamento. Então, é como se nós tivéssemos uma esfera achatada, tá? E essa é outra característica que nos faz descrever o elipsoide, que é o seu achatamento. O achatamento é dado pela letra F, tá? E se a gente for calcular o achatamento, é A, que é o semi-eixo maior, menos o semi-eixo menor, dividido pelo semi-eixo maior. Então, essas aí são as características de um elipsoide. Bem, nós vamos entrar aí em conceitos de elipsoide geocêntrico e topocêntrico. Nós também vimos esses conceitos aí na história da geodésia. Um elipsoide, ele é geocêntrico quando o seu centro coincide com o centro de massa da Terra. Então, o centro dele vai coincidir com o centro do geóide. Tá? Então, aí a gente considera esse elipsoide de origem geocêntrica. Já um elipsoide de origem topocêntrica vai ter a coincidência com o geóide quando a gente faz um mapeamento lá na superfície terrestre. Então, os centros não vão se encontrar, não vão coincidir. O que vai coincidir, né, ou se sobrepor, é a região mapeada na superfície terrestre. Então, essa é a diferença entre origem geocêntrica e origem topocêntrica. Quando nós vimos lá atrás, falando a respeito da história da geodésia, nós vimos aí que em 2005, o sistema geodésico brasileiro passou de origem topocêntrica para origem geocêntrica. Então, nós temos hoje aí, né, a origem geocêntrica adotada aí pelo CIRGAS 2000. Ele é um elipsoide, ele possui um elipsoide, né, cujo centro coincide aí com o centro de massa da Terra. Bem, nós temos um outro modelo, que é o modelo esférico. Quando a gente precisa fazer trabalhos que não necessitam de tanta precisão, né, como os trabalhos geodésicos, a gente adota aí o sistema ou a forma esférica para a Terra, né, que seria a redução do elipsoide a uma esfera. Então, nós não teríamos mais aí aquele achatamento presente no elipsoide, ok? E vale ressaltar também que o modelo esférico, ele é um modelo utilizado para as projeções cartográficas, tá? O que são essas projeções cartográficas? Nós temos aí a cartografia, que é responsável pela confecção de mapas. E a gente tem um grande desafio, que é transformar medidas, curvas, né, que estão aí na nossa forma terrestre em planas, porque nós vamos fazer a representação de projetos, coletas de dados, né, num plano. Então aí nós temos esse desafio da cartografia e para isso a gente utiliza as projeções cartográficas. Quando nós utilizamos essas projeções cartográficas, a gente utiliza o modelo esférico de referência. Bem, aqui nós temos um pequeno resumo de todas essas formas de representação da Terra. A gente começa aqui com a superfície física, que é a superfície onde de fato acontecem os nossos levantamentos, tanto topográficos quanto geodésicos. É onde a gente vai e leva o nosso equipamento e faz a nossa medição. Temos aqui, né, o nosso geóide, que corresponde ao nível médio dos mares. É como se o nível médio dos mares se prolongasse para dentro dos continentes, dando aí para nós a altitude que a gente chama de altitude ortométrica, tá? Que é a forma real que a Terra tem, ok? Logo depois, nós temos o elipsoide, que é o que mais se assemelha à forma da Terra, porém, ele nos permite dar tratamento matemático, devido às suas dimensões. Depois nós temos aí a esfera, né, que é utilizada em cartografia para a confecção de mapas. E por fim nós temos aqui o plano topográfico, né, que é a área que nós vamos trabalhar sem considerar aí a curvatura terrestre. Levantamento e locação.
Os tipos de execuções de trabalhos topográficos podem ser levantamentos e locações. Os levantamentos topográficos, as informações são retiradas do campo em forma natural e projetadas em um papel ou desenho em projeção ortogonal, em um plano horizontal, podendo ser 3 tipos: o planimétrico, altimétrico e planialtimétrico. Já as locações topográficas são informações em forma geométrica, que estão na planta do papel ou do CAD e são materializadas no campo. Os levantamentos e locações são processos inversos de sentidos de trabalho. Para se fazer uma locação, é necessário fazer um levantamento prévio do local, sendo a locação mais trabalhosa e onerosa do que o levantamento. Tipos de levantamento. O levantamento topográfico planimétrico é um levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade pela determinação do seu perímetro, bem como a sua orientação e sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastral, formando sempre uma carta, planta ou mapa bidimensional. O levantamento topográfico altimétrico objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas e absolutas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio ou pontos de detalhe. O levantamento topográfico planialtimétrico é um levantamento que une as características do levantamento planimétrico e altimétrico, formando uma carta, planta ou mapa tridimensional. Uma das partes do conceito da topografia é que é uma ciência ou ferramenta que representa pela geometria aplicada do terreno. Portanto, em topografia temos algumas unidades geométricas bem evidentes, como o ponto, a linha, o plano e o volume. O ponto topográfico. O ponto é a menor unidade na geometria, sendo também na topografia. É do ponto que se formam os alinhamentos formadores das poligonais, planos e volumes. O ponto do piquete. Para ser materializado, o ponto deve ser representado por algum tipo de material que caracterize um ponto e que seja bastante durável com a ação do clima, ser humano, animais e o próprio desgaste do acessório. Um clássico materializador de pontos é o piquete, pois este possui características que materializa o ponto e consegue ser durável às dificuldades de uma terra viva. Posteriormente abordaremos com mais detalhes, especificamente o piquete. Neste caso, interessamos saber o que é o ponto e que este pode ser materializado na superfície da terra. A linha. A linha é uma unidade geométrica capaz de formar os alinhamentos dos planos, alturas de instrumentos, alturas divisadas, cotas, altitudes, diferenças de nível e mais uma infinidade de possibilidades, inclusive o plano. Esta linha é formada por pelo menos 2 pontos na superfície da Terra. O plano. O plano é uma figura geométrica que considera os contornos de uma propriedade. Esse plano poderá ser horizontal, o plano topográfico, por exemplo, vertical ou inclinado, conforme o trabalho e o terreno. É nele que são projetados todos os trabalhos da topografia como plano topográfico. O plano topográfico. O plano topográfico é um plano perpendicular à vertical do lugar, no ponto da superfície terrestre, considerado como origem do levantamento. A vertical de um lugar é quando uma pessoa ou objeto está na superfície da Terra e passa uma linha imaginária do centro dessa pessoa ou objeto, indo do nadir, que é o centro da Terra, até o zênite, céu. Volume. O volume é uma figura geométrica mais complexa de todas envolvidas. Ele é composto de pontos, linhas e planos, servindo para diversos trabalhos topográficos, como, por exemplo, corte e aterro.
Para finalizar, os topógrafos devem usar roupas visíveis, como roupas alaranjadas, de modo a ser facilmente vistas por todas as pessoas ao redor. Quando estão na área de construção civil, devem usar capacetes e botas. Em área de zonas florestais, agrícolas ou matas, devem usar botas, roupas que evitem ferimentos e que evitem insolação. Deve sempre conhecer o local antes de fazer qualquer tipo de serviço.